O ministro Luiz Fux surpreendeu nesta quarta-feira ao votar contra a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a ação penal que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados ligados à chamada trama golpista. Na visão de Fux, os réus não têm foro privilegiado, ou seja, não deveriam ser julgados diretamente pelo STF, mas sim por instâncias inferiores da Justiça. Ele ainda destacou que, se o Supremo tivesse que analisar o caso, a decisão não deveria ficar apenas na primeira turma, formada por 5 ministros, e sim do plenário completo, com os 11 ministros da Corte. Logo no início do seu voto, Fux reforçou a importância da imparcialidade do juiz e do distanciamento necessário em casos tão delicados. Que o Supremo Tribunal Federal já anulou um processo por inteiro por incompetência relativa, máximo quando se trata de incompetência absoluta e inderrogável pela vontade das partes. E aqui, então, cito que, de acordo com as premissas que eu adotei de forma coerente ao receber a denúncia, a interpretação restritiva da prerrogativa de foro, preconizada desde a questão de ordem na ação penal 937, é a mais correta. E essa visão é que se alinha ao princípio republicano, que veda o tratamento desigual sem justificativa constitucional. E relembro mais uma vez que presidentes da República já foram julgados no Supremo. Um presidente foi julgado pelo plenário e o outro presidente foi julgado em segunda instância. Os fatos imputados aos réus, segundo a denúncia, ocorreram entre 2020 e 8 de janeiro de 2023. Naquele período, a jurisprudência da Corte era pacífica, consoante o entendimento consolidado, racional, inteligível, de que, uma vez cessado o cargo, antes do término da instrução, a prerrogativa de foro deixaria de existir. Em caso, os réus deste processo, sem nenhuma prerrogativa de foro, perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. O atual entendimento é recentíssimo desse ano. A aplicação da tese mais recente para manter esta ação no Supremo, muito depois da prática de crimes, gera questionamentos não só sobre casuísmos, mas, mais do que isso, ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. E aqui, senhor presidente, eu faço uma digressão sobre segurança jurídica, cito acórdons, repiso que, sob esse ângulo, devemos relembrar que esta Corte anulou um processo com mais de uma centena de recursos por simples incompetência relativa de foro, e nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo. De sorte, presidente, que, mantendo a minha coerência que manifestei no recebimento da denúncia, ciente de que, naquela oportunidade, tratava-se de recebimento da denúncia, em que vigorava o princípio in dubio pro societate, deixei para o julgamento a análise mais vertical dessas questões. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta.